Este vídeo foi realizado especialmente para o espectador em processo de crescimento pessoal. Sugerimos que seja visto em momento de calma. Ele não esgota o assunto. Está dividido em 4 partes de aproximadamente 40 minutos cada uma. E nós acreditamos que estamos dando início a uma série. Demos mais atenção ao conteúdo do que à forma. Muitas vezes, fatos semelhantes são observados com diferentes olhares. Os assuntos não se esgotam. Sugerimos também que cada espectador dê uma atenção especial ao seu próprio sentimento enquanto assiste o vídeo. Tomara que gostem. Energia da vida, Ki, Prana, Munya, fluido medicatrix, orgônio, são palavras, conceitos que falam, na verdade, de um mesmo fenômeno, a energia vital. Indícios dessa energia ativa no organismo humano remontam aos primórdios da nossa civilização. Sacerdotes caldeus, brahmanes hindus, curadores egípcios, gregos, chineses, já tratavam e já cuidavam, já falavam dessa energia particular, especialmente ligada, naquela época, ao trabalho de cura através da impostação de mãos. Mesmo quando revestidos de rituais mágicos ou religiosos, ficava presente e claro para todos que era de uma energia que se tratava e que era necessário a força da fé e da intencionalidade para que essa energia tivesse o efeito esperado. A tradição oriental é riquíssima. Há milênios tratam e compreendem o ser humano a partir do seu funcionamento energético. Os mapeamentos chineses e hindus são extremamente precisos. Falam de pontos e de caminhos de energia através do nosso corpo com uma precisão realmente impressionante. Isso acho que há milênios na nossa frente nessa decodificação desse sistema no nosso corpo. Mais do que tratamentos, mais do que decodificação desses caminhos, trata-se, na verdade, de cosmogonias amplas a respeito do fenômeno da vida. No Ocidente, há também uma larga tradição de pesquisadores, cientistas e curadores que aprofundaram seus estudos sobre esta energia. No início do século XVI, por volta de 1500, Paracelso, que era um médico e um cirurgião reconhecido na sua época, enveredou por caminhos que colocaram em xeque a medicina do seu tempo, juntando a alquimia e o ocultismo com a tradição experimental, conseguiu novas sínteses bastante interessantes. Falava ele de uma energia, de uma força vital que ele denominou de Munya, capaz, segundo ele, de envenenar ou curar as pessoas. Em seus 14 livros compêndios, era uma pessoa extremamente prolixa e profunda e extensiva nos seus conhecimentos, discriminou bastante as características e as qualidades dessa energia. Paracelso é uma pessoa que merece ser visitada, principalmente pelas suas ligações com a alquimia, que posteriormente Jung também conectou. Galvani, um dos descobridores da eletricidade, propôs uma energia específica para o reino orgânico. Era um cientista muito famoso nos meios oficiais, mas mesmo assim ousou estabelecer a particularidade dessa energia, que, segundo ele, era a que capacitava o nosso organismo de pulsar. E mais, dizia ele, que quando essa energia se consolidava no processo expansivo ou contrativo da pulsação, era o que causaria, na verdade, as disfunções e patologias do nosso corpo. Mas talvez, dentre todos os cientistas ocidentais, quem mais revolucionou e colocou em polvorosa a ciência de sua época foi um francês chamado Anton Mesmer, na época por volta da Revolução Francesa, antes e depois da Revolução Francesa. Após algumas curas sensacionais feitas em público em Paris, Mesmer ganhou adeptos por toda a Europa. E seu movimento, quer dizer, seu conhecimento, que se transformou em um movimento chamado mesmerismo, perdurou durante décadas. Mesmer falava de um fluido
vital presente na natureza viva e no organismo. Falava mesmo de uma irritabilidade muscular, que na verdade era o poder contrativo ou expansivo da musculatura de nosso corpo. E dizia ele que quando essa irritabilidade se perdia o seu vigor, essa capacidade pulsativa perdia o vigor, enrijecia os canais por onde deveria fluir esse fluido vital e era a causa de todas as disfunções. Interessante notar que Mesmer elaborou uma série de aparatos energéticos, caixas, becks e outros artefatos muito semelhantes aos utilizados hoje, que nós vamos descrever aqui no nosso vídeo. No começo do século XIX, vale destacar também um outro cientista, Reichenbach, que durante muito tempo, na verdade cerca de 30 anos, dedicou-se a estudar uma energia particular que ele denominou de ódilo, ou OD. Deixou inúmeros seguidores e pesquisadores que descreveram ela com bastante particularidade. Poderíamos citar mais dezenas de outros pesquisadores e cientistas que anteviram, de certa forma, e pesquisaram essa energia particular presente no organismo humano e nos vegetais e nos animais, na natureza, enfim. Mas mais importante do que fazer um histórico dessas pesquisas é mostrar que as pesquisas que vamos mostrar nesse vídeo, na verdade, têm um histórico atrás de si. Dr. Luiz Moura, que apresentaremos a seguir, é médico, uma figura de reputação nacional, nosso amigo de longa data, desde há 12 anos atrás, dos primeiros ciclos Reich, um pesquisador emérito, e que, com a curiosidade dos sábios, resolveu enveredar pelos novos caminhos do conhecimento. É muito interessante o que ele vai falar a seguir, e vocês vão ter oportunidade de ver. Em dezembro de 78, eu recebi como presente de Natal este livro, A Biopatia do Câncer. Este livro foi, vamos dizer, a Bíblia do meu aprendizado sobre a bioenergética. Foi aí que eu tomei contato. No princípio, eu tive assim fiquei perplexo. Eram tantas coisas novas, era uma maneira tão diferente que ele apresentava a medicina, a explicação das doenças, a explicação da febre, de uma maneira tão diferente de tudo que eu tinha aprendido na faculdade. Eu sou formei em 49 na Faculdade Nacional de Medicina, que na época era federal, né? Universidade Federal, mas que era na Praia Vermelha. E eu, quando terminei de ler, eu completei o livro, mais ou menos num mês, eu fiquei perplexo e fiquei na dúvida, será que o Reich não era louco mesmo? Será que isso aqui não é o produto de um cérebro de louco, em que a lógica aparente tão perfeita foi arrumada e não decorre de fatos, se decorre sim de uma mente doente que arrumou uma lógica perfeita para explicar aquilo tudo? Foi essa perplexidade que eu fui tomado. Então eu decidi, para liquidar com o assunto, para não, ou de uma vez, fazer uma verdadeira lavagem cerebral, esquecer tudo que eu tinha lido, ou então adotar integralmente tudo que eu tinha lido. E para isso eu escolhi a experiência em que ele fazia com os camundongos. Usava a caixa orgânica em tratamento de câncer, um câncer inoculado nos camundongos, no peritônio, quer dizer, na barriga do camundongo, um líquido contendo as células cancerosas, que era o sarcoma 180, o pior dos cânceres que existe, e esse camundongo era então colocado todo dia meia hora dentro da caixa orgânica. E tinha, segundo Reich, nas experiências que ele relata no livro, tinha uma sobrevida quase triplicada, sem nada mais a não ser o uso de meia hora por dia da caixa orgânica. Então eu fui procurar um serviço onde se fazia a aplicação
inoculação do sarcoma 180 em camundongos. Era o serviço do professor Oliveira Lima e Magarão, na esquina da rua México com o Almirante Barroso. E fui lá e eles me disseram que faziam repicagens contínuas nesses camundongos. Eles morriam em 7 a 9 dias. Após a aplicação, eles morriam. E que ali no serviço patrocinado pela Fundação Rockefeller, que financiava, e eles faziam pesquisa de medicamentos para o câncer. E o camundongo inoculado com sarcoma 180 era o teste que eles usavam para ver se os medicamentos funcionavam ou não. Medicamentos na área imunológica, medicamentos que estimulassem as defesas. Bom, então eu quis saber qual era a linhagem de camundongos que eles tinham lá, eles me disseram, e qual a ração que os camundongos comiam, porque a ração pode conter nutrientes que poderiam ser diferentes daquela e produzir efeitos diferentes na evolução da doença. Então eles me contaram, a ração era comprada no Moinho São Cristóvão e o camundongo de uma cepa do Instituto Oswaldo Cruz. Fui no Instituto Oswaldo Cruz, consegui os camundongos, 6 camundongos, e levei para serem inoculados. No mesmo dia que eles faziam a repicagem, que chama inoculação, em 12 camundongos. Então os 12 ficaram lá com eles, como habitualmente, e os 6 eu levei para Jacarepaguá, onde eu construí uma caixa do tamanho que cabia a gaiola com os 6 camundongos, para não ter que pegar os camundongos, era só colocar a gaiola dentro da caixa. Bom, e combinei que eu iria acompanhar por telefone a evolução da doença nos camundongos dele, e ele me diria, e eu contaria o que estava acontecendo com os camundongos que eu estava fazendo a experiência. E o resultado foi que no fim ao 7º dia começaram a morrer os camundongos lá no serviço dos professores Vieira Lima e Magarão. No 9º dia todos tinham morrido, os 12, e os meus continuavam todos vivos. Quando chegou com 21 dias começaram a morrer os meus, e no 23º dia terminaram todos de morrer. Então tinha havido realmente, a vida desses camundongos tinha triplicado com o uso diário de meia hora da caixa, sem mais nada. Camundongos da mesma cepa, com o mesmo, repicados no mesmo lugar, aplicando a mesma quantidade das células de sarcoma 180 e alimentados com a mesma ração e dentro da mesma cidade. Apenas em vez de ser o centro da cidade era Jacarepaguá, mas não havia essa diferença. E aí eu me convenci que realmente não era uma fantasia do Reich, aquela caixa realmente continha algo que modificava o prognóstico de sobrevida dos camundongos, que foi provado através da experiência. Agora, o que me levou a usar a caixa fora da medicina, quer dizer, como em outro campo, foi a crítica de um colega meu de turma, que já é falecido, que quando eu contei a história dos camundongos, ele disse, olha, isso não prova nada, porque o camundongo é um animal extremamente inteligente, tanto assim que vem sobrevivendo à perseguição milenar do ser humano, e ele poderia, colocado dentro da caixa orgânica, ele considerar aquela caixa como uma caixa com poderes mágicos, já que o dia deles passava a ter uma interrupção de meia hora de escuridão, né? Como se fosse um dia virar 2 dias. Então seria o efeito psicológico sobre os camundongos que poderia produzir este aumento de sobrevida. Aí quando o colega falou isto, numa palestra que eu fiz na UERJ, eu disse para ele, olha, na próxima vez eu darei uma solução a esse problema, eu farei uma experiência que não permita essa interpretação. Aí eu falei com um colega, aliás, um
cliente meu, que é um coronel reformado do Exército, coronel Manuel Teixeira de Barro, e disse para ele: olha, eu queria fazer uma experiência em que você seria o testemunha. Nós vamos tomar 2 garrafas de vinho agora, cada um toma metade, e vamos abrir num exato momento as 2 garrafas de vinho. Uma garrafa vai ficar dentro da sua adega e a outra eu vou colocar dentro da caixa orgânica. Só que a garrafa que eu vou levar vai ser embrulhada e vedada e assinada e datada por você. E a que vai ficar contigo vai ser assinada por mim, datada e tal. E daqui a 2 meses você vai me avisar, vai me dizer: ó, passaram-se 2 meses e nós vamos conferir o que aconteceu com esse vinho e se há alguma diferença entre o vinho na sua adega e o vinho colocado numa caixa que está no meu quarto. Aí levei esse garrafa de vinho, botei lá na minha caixa e ele deixou lá. Quando chegou o dia preciso, ele telefonou para mim: olha, está no dia de conferir. Tudo bem, então eu fui na casa dele, ele pegou lá a garrafa, estava lá enviolada, fez toda embrulhada direitinho na adega, e ele colocou numa taça e nós não pudemos beber porque era vinagre, não tinha condição de beber. Aí eu fui com ele para minha casa. Chegamos lá numa sala nos fundos da casa, eu fui apanhar a garrafa, aliás, fiz ele apanhar a garrafa, ele viu, examinou, disse: está perfeita como quando eu assinei, está tudo bem. Então vamos beber esse vinho. Aí eu peguei as taças, botei na mesa e disse: agora eu vou experimentar. Experimentei o vinho, estava perfeito, bebi, e ele virou-se para mim e disse: ô Moura, você está tão fanatizado por essa história aí, dessa experiência da caixa, que você está bebendo vinagre. Eu digo: não, eu não estou bebendo vinagre. O vinho está perfeito, está como quando nós abrimos. Aí ele, que é filho de português, que sempre foi criado com vinho, e conhece muito bem vinho, e adora vinho, era um vinho Chateau Chandon, tinto, as 2 garrafas, a minha e a dele, né? Que foi aberta exatamente na mesma hora. E ele então pega a taça e leva a boca e começou a bochechar o vinho. E disse: olha, amor, realmente, esse vinho está melhor do que na hora que nós abrimos. Eu digo: não, agora é sugestão tua. Você ficou tão impressionado com o fato do vinho não virar vinagre que você já está achando que está melhor. Para mim está a mesma coisa que no momento exato que nós abrimos. Nesse leite colocado dentro da caixa não ocorre isso. O leite fica gelatinoso por igual, sem separar coalho de soro. Não há coalho. O leite fica como uma gelatina. Se o leite contiver água, separa água, mas não soro. Fica água no fundo, mas água mesmo, absolutamente água, mais nada. E a explicação que eu tento, ou pelo menos tentei dar ao fato, é o seguinte: que essa energia orgânica, a energia que o Reich estudou e inclusive então se colocou em termos de uma energia física, tirou do misticismo e colocou em nível de ciência e estudou as leis e propriedades desta energia. Essa energia é expansora. Por exemplo, o uso da caixa permanentemente, o uso como eu fiz durante anos, faz com que o processo de envelhecimento, quer dizer, a aparência do processo de envelhecimento se retarde. Por exemplo, eu estou usando a caixa desde 1980, 13 anos. 79 eu já usava, mas não usava continuamente, porque ainda estava pesquisando. A 80 é que eu usei até uns 3 anos, praticamente todo dia. Depois, agora eu uso assim 2 vezes por semana, não sinto mesmo necessidade de mais do que isso. E nessa altura eu estava com 55 anos. Hoje eu estou, passado 13 anos, com 68 anos. Eu notei que eu percebi que para trás o processo de envelhecimento da pele
era mais intenso do que aconteceu nesses 13 anos. Nesses 13 anos eu não notei grande diferença da vitalidade da pele. E eu acredito que o princípio básico é o seguinte: a energia é expansora. A falta dela com a idade, como as células se reproduzem em velocidade menor, há uma tendência, e cada vez que uma célula se reproduz, ela dobra a quantidade de energia. Então, quando o organismo está em catabolismo, estão morrendo mais células do que estão nascendo. Então, ocorre que essas células, o nível de energia cai no organismo e as células começam a se contrair, e daí o envelhecimento, o enrugamento da pele vem dessa contração das células. No leite, o que ocorre é exatamente isso. Como a energia é expansora, as moléculas, em lugar de se contrair morrendo, como ocorre quando há o processo normal de transformação do leite em coalhada, né? Isso que ocorre pela morte das células e com o desenvolvimento de micro-organismos. Ao contrário, a energia não permite o desenvolvimento desses micro-organismos, não permite que eles transformem a lactose em ácido lático. Daí o fato do leite, esse leite gelatinoso, não ser ácido. É normal, tem um gosto de leite, apenas um leite gelatinoso. E as células se expandindo, a membrana dessas células aumentando a tensão dessa membrana, e a soma dessas tensões de membrana total é que faz o leite passar da consistência líquida para gelatinosa. É essa a explicação que eu dou, baseada nessa observação de que essa energia faz com que as células tendem a se expandir, a não se contrair, o processo de enrugamento pela diminuição da quantidade de líquido, porque a quantidade de líquido no corpo humano vai caindo, vai diminuindo com a idade. Quanto mais jovem, mais quantidade de líquido a pessoa tem. Quanto mais velho, menos quantidade. Por quê? Porque as células contêm menos líquido. Porque o nível de energia das pessoas vai baixando. Porque a reprodução celular também vai diminuindo. Realmente, o mínimo que o resultado que a caixa produz no câncer é um retardamento da evolução do câncer e uma enorme diminuição da dor que o câncer produz. Isto é seguro, isso sempre acontece. Agora, a cura de câncer, aconteceu um caso, mas eu não usei, eu não posso atribuir exclusivamente à caixa, porque eu fiz também um tratamento simultâneo com autohemoterapia, quer dizer, com estímulo imunológico, quer dizer, pela retirada do sangue da veia injetado no músculo. Então houve uma ativação imunológica, mas a caixa também foi usada. Houve casos de cura mesmo, de câncer avançado, alguns casos. Agora, de qualquer maneira, os pacientes sempre melhoram usando a caixa orgânica. Que melhora, como é que aparece essa melhora? A melhora no sentido de que o câncer evolui muito mais lentamente e incomodando muito menos o paciente, quer dizer, ele sofrendo muito menos com o câncer. Pesquisas de tratamento. Não, houve cura de câncer, um câncer de palato duro, inoperável também, em caso que não, nessa época, esse paciente já não era mais, esse câncer não havia mais possibilidades cirúrgicas para ele, e o doente não quis fazer quimioterapia, e o uso da caixa fez com que esse câncer evoluísse e curou totalmente, sem nada, isso comprovado no PAN São Francisco. Eu tive o caso de Maria das Dores, que é um caso terminal de câncer, mas que houve as duas coisas. Aí não foi, no caso, não foi autohemoterapia, não. Foi as vacinas do professor Sembranelli, de São Paulo. E esse caso foi extraordinário mesmo, porque foi
eu era em 1980, eu era diretor da DIMED, que fiscalizava os medicamentos, né, no Ministério da Saúde. E o professor Sembranelli trouxe as vacinas para serem examinadas no Instituto Oswaldo Cruz. Mas, infelizmente, o Instituto Oswaldo Cruz apenas disse que as vacinas não estavam contaminadas, não estudou o poder anticancerígeno dessas vacinas, não foi dado um laudo em relação a isso. Mas ele me trouxe 2 amostras e uma outra para eu aplicar numa paciente que estivesse em algum caso avançado, né? E apareceu nessa mesma noite no meu consultório uma moça de 30 anos, chamava-se Maria das Dores, que tinha sido operada no Hospital Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, era um tumor que ocorreu após a gravidez, no 3º mês de gravidez, o abdômen dela, quer dizer, após o 3º mês, no fim da gravidez, depois que ela teve uma menina, aos 30 anos de idade, 3 meses depois, o abdômen dela começou a crescer e ela fez uma ultrassonografia e constataram que era um tumor. Aí abriram e não puderam fazer nada, apenas tiraram biópsia, porque o tumor tinha invadido o reto, tinha invadido bexiga, tinha tomado todo o abdômen. Era um carcinoma epidermoide de ovário, que tinha explodido, tinha contaminado tudo. Aí essa moça chegou no meu consultório, carregada pelo marido e a mãe numa cadeira, porque ela já não andava mais, ela tinha um abdômen enorme e pele e osso sobre as pernas e sobre os braços. Era, vamos dizer, aquela fase caquética final do câncer. Nesse dia, o professor Sembranelli tinha me entregue as vacinas. E eu, então, decidi fazer o uso das vacinas e a caixa orgânica que eu tinha na minha casa. Então, o marido levava numa Kombi, todo dia punha ela dentro da caixa orgânica e foi fazendo as vacinas, que são 6 tipos de vacina. São hidroquinona, soro de medula óssea, soro anti-neoplásico, vacina anti-neoplásica. São 6 produtos, que são uma sequência de vacina. E ela fez tudo aquilo direitinho. E 3 meses depois, eu um dia me espantei porque minha casa ficava a uma distância de uns 100 metros da rua e eu vi a Maria das Dores, em vez de vir de Kombi, andando. Porque eu já tinha perdido o contato, achei que ela tinha morrido e nem tinha preocupado com aquilo. Ela vinha na minha casa, mas vinha muito cedo, 7 horas da manhã, ela entrava na caixa e eu não via. Aí ela chega assim, nessas condições, e até nessa ocasião eu estava usando a caixa orgânica, um senhor com uma doença que chama doença de Raynaud, que fica sem circulação nas pernas. Esse também foi ela que observou que o paciente que tinha as pernas roxas estava ficando com as pernas rosadas. Essa paciente que observou isso. E que eu também não estava acompanhando. Então ela vem andando, entra na caixa e tudo, e eu perguntei a ela como estava. Ela disse, estou cada vez melhor, e já estava com os braços já com carne, né? Pernas também, mas ainda com a barriga grande. E levou 1 ano nesse tratamento. E com as vacinas do professor Sembranelli e a caixa orgânica. No fim de 1 ano, ela estava usando já as calças de antes da gravidez, já estava recomposta todas as pernas e braços, toda a musculatura, tudo já tinha sido recomposto. Eu então mandei que ela voltasse ao Hospital Cardoso Fontes para ser examinada lá, pela ginecologista que a havia operado. E ela, foi um assombro lá quando ela chegou, porque ninguém pensava que ela estivesse viva. Então a ginecologista examinou e depois de fazer ultrassonografia de novo e fazer exame local e tudo, deu alta a ela dizendo que ela não tinha mais nada, estava curada. Quer dizer, esse foi um câncer terminal. E você acompanhou ela por mais algum período de tempo? Mais de 10 anos depois, até hoje ela é minha cliente. Mais de 10 anos. Está viva, perfeito.
teve mais nada, nunca mais nada. Apenas ficou estéril, né? Se eu teve essa criança e não pode ter mais filho porque houve destruição dos órgãos que o câncer atacou. Houve uma recomposição, mas deixando já, as sequelas, né? O câncer é uma doença que a medicina holística daria uma explicação perfeita. Só existe saúde, segundo Hipócrates, né? Pai da medicina, né? Que os médicos fazem o juramento hipocrático, quando existe harmonia perfeita entre corpo, mente e espírito. E o câncer é uma biopatia atrófica, segundo Reich. Daí o nome do livro dele, A Biopatia do Câncer. Esse livro que foi a base de todo o meu trabalho. Realmente, quando a pessoa não está de bem com a vida, está de mal com a vida, ela se encontra contraída. Ela bloqueia o fluxo energético, ela está tensa. Como essa energia penetra no nosso corpo por duas vias principais, pelo ar que nós respiramos e pelos alimentos que nós ingerimos e que incorporar a energia respirando, seja de origem animal, seja vegetal. Então a origem dessa energia é o ar, é cósmica, essa energia é cósmica, o ar, e é retirada do ar quando a gente respira, introduzida no pulmão, e quando a gente ingere o alimento que os animais e os vegetais respirando incorporaram, a gente ingere, esse alimento vai para o intestino, onde é absorvida essa energia junto com os alimentos pelos glóbulos vermelhos. Quer dizer, o transportador dessa energia no corpo humano é a hemácia, o glóbulo vermelho. E esse glóbulo vermelho, ou no pulmão, recebe a energia junto com o oxigênio, ou no intestino recebe a energia junto com os alimentos e distribui por todo o corpo. E essa distribuição e essa energização é perfeita se nós estivermos com toda a nossa circulação permeável, deixando ela circular, o sangue circular perfeitamente. Mas se nós estivermos tensos, a musculatura comprime os vasos sanguíneos e dificulta a circulação de energia. Então, tudo aquilo que levar a pessoa a ficar, quer dizer, todas as emoções que são negativas, o medo, a insegurança, a raiva, tudo aquilo que contrai, produz baixa do nível energético. Tudo aquilo que, ao contrário, relaxa, como a felicidade, a tranquilidade, a segurança, produz aumento do nível energético, porque permite a circulação de energia. O organismo não cria, o corpo humano não cria obstáculo à circulação de energia. Quer dizer, então o problema é de estar de bem com a vida. Quer dizer, na realidade só se tem saúde quando se está de bem com a vida. E hoje em dia a doença tem aumentado muito pela insegurança que as pessoas estão vivendo. Pela insegurança do dia a dia. A violência, tudo isso, as notícias alarmantes que se vê, né, nos órgãos de comunicação e tudo isso faz com que as pessoas fiquem em guarda, fiquem contraídas. E isso significa doença. Leva a doença, fatalmente, porque baixa o nível energético. Daí a quantidade de pessoas hipertensas, cada vez maior número. Por quê? Porque vive tensas. E aí tem que se tornar hipertensas. Porque a área para que o sangue circule diminui, devido à contração muscular, contraindo esses vasos todos, né? Então, na realidade, além desses fatores, lógico, existem as agressões químicas ou físicas que produzem uma irritação vascular, que produzem contração. Por exemplo, queimadura do sol. Produz câncer também, por quê? Porque a queimadura produz a contração vascular. Se é apenas um calor suave, produz dilatação, mas o calor forte produz contração. E os agentes químicos, agentes de contato químico também podem produzir câncer,
por produzir queimaduras, produzir irritação e contração. Toda irritação crônica leva ao câncer. Por que baixo nível de energia? Quer dizer, isso do ponto de vista reichiano. Do ponto de vista dos oncologistas, que não são reichianos, já seria o produto químico a produzir intoxicações, em vez de olhar a coisa do ponto de vista bioenergético, olha do ponto de vista bioquímico. Né? E provavelmente são as duas coisas. Em todas as patologias ligadas ao sistema nervoso, por exemplo, a depressão é a melhor das patologias que melhor responde ao tratamento da caixa orgânica. Depressão. As neuroses de ansiedade, angústia, por exemplo, a angústia é excelente o tratamento da caixa. Na hipertensão arterial, muito bem. Em todas as doenças que produzem constricção vascular, como no caso da doença de Raynaud, Leo-Bürger, também dá ótimo resultado. Nas doenças de contratura, mesmo que não, a caixa orgânica não curando, mas há uma melhora. Por exemplo, nas doenças articulares, nas dores lombares, nas lombalgias, dá excelente resultado porque há um relaxamento muscular. Então, desse relaxamento vem a melhora, que os nervos comprimidos já deixam de ser tão comprimidos e há uma melhora. As doenças que são chamadas autoimunes, de autoagressão, todas elas têm melhora com a caixa orgânica. Artrite reumatoide, todas elas, lúpus, esclerodermia, porque nessas doenças existe uma autoagressão. Então, existe, vamos dizer, uma condição em que a pessoa está se punindo. E a caixa orgânica cria uma euforização, melhora a atitude em relação à vida. Agora, a caixa, não é só a caixa que funciona. Por exemplo, se a pessoa vai para um clima de montanha, o nível de energia é diferente. Por exemplo, na montanha o nível de energia é muito mais alto do que ao nível do mar, porque essa energia tem uma enorme atração pela água, ela é incorporada pela água. Por exemplo, eu uso também, em lugar de só usar a caixa, para não ter que ficar na caixa todo dia, eu ponho garrafões dentro de água na caixa e só bebo água que fica energizada na caixa. Então assim eu já obtenho energia sem precisar nem ficar na caixa. Lá em Visconde de Mauá eu só bebo vinho, vamos dizer, nas refeições. O vinho vai para a caixa. Então eu estou tomando um vinho, estou tomando a água energizada. Então já é outras maneiras de se obter energia. A altitude lá, 1.300 metros, então muito mais energia do que ao nível do mar, porque a energia vai se incorporando à água. Então, como a fonte de energia é cósmica, ela vem lá de cima, havendo menos vapor d'água, quer dizer, menos 1.300 metros de ar com vapor d'água, há muito menos perda de energia, quer dizer, porque a energia, quando se incorpora à água, quanto mais úmido o tempo, melhor para os vegetais, porque quando então chove ou garoa, aquela energia vai para a terra e os vegetais se dão bem com ela. Mas nós não, quando o tempo está úmido não é saudável para nós, quando o tempo está seco, ensolarado, é muito mais saudável para nós. Quer dizer, a saúde dos animais é melhor com o tempo seco e ensolarado, e dos vegetais ao contrário, quando chove, quando o tempo está úmido, é quando os vegetais se dão melhor. Haja visto a floresta amazônica, né, com um nível de umidade altíssimo lá, é luxuriante, né, uma floresta que se desenvolve de uma maneira incrível, né? E já nos lugares secos não, as árvores são muito menores, desenvolvem muito menos, porque falta a energia que é incorporada à água, né? Então a energia, o mar, por exemplo, a água do mar tem um nível de energia muito alto. Na tabela que o Reich tem aqui nesse livro,
A água do mar é 8, quando a água destilada é 1, a água potável, a água de chuva é 3 e a água potável, essa que nós bebemos, 4. Mas a água do mar, 8. Por isso que as pessoas, quando tomam banho de mar, se sentem depois relaxadas, tranquilas, dá um sono muito grande, se sentem bem. A busca das populações de litoral pelas praias e tudo, é uma busca pela saúde, é para compensar as tensões que a pessoa vive e busca então a praia, né? Uma forma de relaxar. Mas é simples demais, isso aí qualquer carpinteiro pode fazer essa caixa. Qualquer carpinteiro, ou uma pessoa habilidosa. A primeira caixa e algumas outras caixas pequenas que eu fiz para semente, a caixa para eu como planto, aumenta muito a germinação das sementes, né? Acelera bastante. Então é uma outra aplicação importante. Agricultura também. A aplicação dessa energia pode ser múltipla, né? Energia da vida, né? Pesquisas energéticas no Ocidente guardaram uma característica. De todas aquelas pessoas, aqueles pesquisadores que eu narrei anteriormente, nenhum deles constituiu, na verdade, um corpo de conhecimentos que perdurasse através do tempo. Na verdade, a primeira pessoa que falou de uma energia particular do humano e que a partir daí se transformou em um caminho de conhecimento foi Freud, no final do século XIX. Freud descobriu uma energia particular denominada por ele de libido. E ele fez o primeiro mapeamento ainda incipiente dessa energia no corpo humano. Ele disse que essa energia, na verdade, ela tinha uma origem sexual, nos órgãos sexuais, e que ela se acumulava e se condensava em determinadas regiões do nosso corpo, que ele chamou de zonas erógenas. Reich foi um discípulo de Freud. Reich começou através de seminários de sexualidade em Viena, e o seu caminho foi a tentativa de quantificar essa energia. E através de pesquisas feitas ao longo de décadas, na verdade 30, 40 anos, o Reich desenvolveu e viu que essa energia não era só presente no organismo, como também presente na atmosfera ao redor. Era uma energia com características e qualidades bastante particulares. Após várias pesquisas experimentais, Reich denominou essa nova energia de orgone e viu que tinha características bastante especiais. A gente aqui não vai precisar discorrer muito sobre elas, mas vamos falar basicamente de duas dessas características. Primeiro, que ela é uma energia cósmica fundamental presente no organismo e fora dele. E que ela tem uma coisa que a distingue, uma qualidade que a distingue fundamentalmente das outras formas de energias, como a calorífica, a elétrica. É que o potencial maior da energia orgânica absorve energia dos potenciais menores. Ao contrário das outras energias, como a calorífica, onde uma concentração maior sempre cede energia para uma concentração menor. Segundo Reich, o fluxo energético natural do nosso corpo, ele pode ser retido através dessas repressões internalizadas, das contrações musculares crônicas, em 7 locais preferenciais, que seriam os anéis de coraça. Ele identificou 7 segmentos onde nós, de certa forma, retemos o fluxo dessa energia. O segmento ocular, o oral, o cervical, o torácico, o diafragmático, o abdominal e o pélvico. O seu tratamento consistia em desbloquear o fluxo energético novamente, restaurando a naturalidade do corpo. Com a descoberta da energia orgânica, introduziu no seu trabalho, no seu tratamento, determinados aparatos energéticos. O principal deles, descrito no seu livro A Biopatia do Câncer, é a caixa orgânica. A utilização da caixa orgânica abriu espaço para pesquisa e para a utilização de diversos outros artefatos energéticos. E com resultados absolutamente impressionantes, como nós vamos ver a seguir. Aqui, ó. Esse é o esquema da caixa que o Reich usava. Aqui, por dentro, ferro, algodão coton no meio e boa madeira por fora. Aqui ele tinha um termômetro, um de fora da caixa, o outro penetrando na caixa, porque a quantidade de energia
que vai resultar na diferença de temperatura entre o termômetro interno e externo. Quanto maior, significa que a caixa tem mais energia. E essa energia circulando aqui, ó. E aqui ele ainda tinha esse visor, porque quando a escuridão completa, pode-se ver essa energia sob a forma de partículas azuis. Esse doutor da homeopatia que me encaminhou para lá, né? Aí eu comecei a frequentar a caixa e fui me sentindo melhor 2 meses depois que eu fui vendo o resultado, né? Porque para eu entrar, meu filho me trazia no carro, né? Então, para eu poder subir no carro, entrar no carro, eu tinha que segurar a perna, que eu não tinha força, né? Então, foi assim durante uns 2 meses. Depois, quando foi um dia, sem eu menos, nem percebia, né? Aí ele foi, eu entrei sem botar a perna, sem segurar, né? Ele foi e falou assim: ih, mas como é que ela está metida? Não segura mais a perna para entrar no carro. É mesmo? Eu nem tinha percebido, né? Aí eu fui, tornei, saí do carro e fiz a mesma coisa, né? Aí que eu vi que eu estava ficando melhor, a perna, né? Firme, né? Não, medicação não existe para essa doença. Não existe, é só a caixa mesmo e a autohemoterapia. Que não existe medicação. O meu médico, quando diagnosticou, ele falou: Dona Augusta, para a senhora não tem remédio. Não existe remédio, a medicina ainda não tem remédio para o seu caso. O caso da senhora, a tendência da senhora é uma bengala e daí uns anos, daí uns 6, 7 anos, uma cadeira de rodas. A não ser que a doença da senhora se estacione. E justamente ela estacionou e daí para frente veio só a melhorar de acordo com o tratamento que eu vim fazendo na caixa. Porque de outra forma não tinha mesmo remédio, não existe. Eu não tomo remédio. E não existe. Só aquilo, vem só aqui mesmo na caixa e a autohemoterapia que o doutor Luiz faz em mim. Porque não existe um remédio para essa doença. Entendeu? E a fé, né? Muita fé. Ah, mas é incrível. Olha, é incrível o que eu consegui. Eu lá em Mauá, por causa desses casos, a Marli lá, uma doença que não se sabe nem se é autoimune, que chama-se púrpura trombocitopênica. Nome bonito, né? Púrpura trombocitopênica. Quer dizer, as plaquetas são destruídas ainda muito jovens e o organismo não tem condições de substituir. Essa moça, ela começou a sangrar por todo lado, né? E então o médico que estava lá de Mauá, nesse tempo, que era o Dr. Roberto, mandou ela para Resende. Chegou em Resende, eles viram que ela ia morrer lá, mandaram ela para Volta Redonda. Chegou em Volta Redonda, o hematologista descobriu qual era o problema dela e começou a usar cortisona em doses brutais, quer dizer, meticortem 100 miligramas por dia para conseguir frear aquela destruição das plaquetas. E ela, realmente as plaquetas que eram 10 mil, subiram, foram para 200 mil, parou a hemorragia, não teve mais nada. E durou, o efeito, a cortisona durou 7 meses. No fim de 7 meses, 100 miligramas de meticortem por dia não valiam mais nada. Começou a plaqueta a cair de novo. Aí eles usaram o que chama um remédio que se usa para câncer, que se chama Enduxan, é um citostático. Conseguiu produzir efeito 2 meses. No fim de 2 meses não funcionou mais. Aí decidiram que só a solução era tirar o baço, porque essas plaquetas são mortas no baço. Aí ela decidiu não tirar o baço. Tinha uma criança pequenininha ainda, muito jovem, disse: não vou me submeter a uma cirurgia dessa, então não vou. E decidiu morrer, né? Foi lá para Mauá. E eu mandei ela usar a caixa orgânica, porque aumenta a resistência das plaquetas, a vitalidade dessas plaquetas, como aumentaria o globo vermelho. E fazia autohemoterapia para desviar a agressão imunológica, e com uma finalidade de desvio.
Quer dizer, enquanto ele está ocupado lá com o sangue, está esquecendo lá as plaquetas, né? Bom, resultado, ficou bom. E aí já faz uns 6 anos, não precisou tirar baço nenhum, nunca mais teve que tomar remédio nenhum, depois disso já teve outro filho. Quer dizer, então isso fez acontecer, esses casos foram assim, lendários, né? Ficaram uma coisa assim. Por isso que eu estou lá, eu vou lá, não vou para trabalhar, eu vou para cuidar de horta, que eu gosto de plantar e tudo. Vem gente de Resende lá, de Volta Redonda, de Cruzeiro, gente... Porque, por causa do uso dessa medicina alternativa. Aí a Maura, que sofreu picada de uma aranha armadeira e que ia ser amputada a perna dela. Chegou a estar em cima de uma mesa de operações para amputar a perna. E na Santa Casa da Misericórdia de Resende. Ela se recusou a amputar a perna e lá em Mauá, com a autohemoterapia caixa orgânica, a gangrena da perna curou e ela está hoje perfeita, com a perna dela perfeita. Primeiro, acreditar na sua cura, porque se não acreditar não tem condição. Quer dizer, primeiro é lutar por isso. Segundo, evitar tudo aquilo que contrai o organismo. Então, evitar todos os adoecimentos possíveis, tudo que puder, se tornar o mais otimista possível, quer dizer, olhar a vida por um ângulo todo positivo só. E na alimentação, se possível, fazer o crudivorismo, quer dizer, tudo cru, tudo alimentos crus, evitando tudo que seja cozido, no máximo de legumes, verduras, no máximo disso, frutas, legumes, verduras e um mínimo de alimentos cozidos, de carnes, de coisas assim. Uma coisa simples, mas de difícil apreensão por vezes, pela história da nossa civilização, é que nós somos o nosso corpo. Nós somos algo inteiro, íntegro. O meu pé sou eu. O meu joelho sou eu. Se eu tenho uma atitude perante a vida, se eu sou uma pessoa contida, o meu braço é contido, a minha garganta é contida. Isso é muito importante para a gente também entender as patologias e as disfunções que ocorrem conosco. A atitude que cada um tem perante a vida determina a atitude dos seus órgãos, dos seus membros, dos seus tecidos, das suas células. Reich percebeu isso com bastante profundidade no processo de câncer, quando ele viu que, na verdade, era uma patologia que, de alguma maneira, nós produzimos quando assumimos determinadas atitudes. E a atitude que, de certa forma, condensa a história do que possa ser pessoalmente uma opção pelo câncer, por essa biopatia, é a atitude de resignação. É importante que a gente compreenda que não existe, é impossível existir uma doença que seja somente do psíquico ou somente do somático. E é importante a gente notar que essas patologias, mesmo essas novas síndromes que acontecem, elas sempre trazem no seu bojo, atrás de si, um conjunto de atitudes que devem ser encaradas, devem ser mexidas no processo de cura. Realmente tem um caso, até indo além do possível, né? Era um caso de um dentista que contraiu AIDS profissionalmente, trabalhando, não faz parte de grupo de risco, nada, quer dizer, ele é do grupo de risco por ser dentista, mas não é homossexual, não é nem hemofílico, não contraiu, a não ser pelo contato direto com a boca dos pacientes que ele tratava e que ele não usava máscara. Esse rapaz, durante 2 anos, ele esteve com o vírus HIV positivo. Ele não desenvolveu sintomas, ele construiu uma caixa orgânica para ele e fazia autohemoterapia e uso da caixa orgânica.
No dia 15 de dezembro de 92, né, ele me telefonou dizendo que tinha uma grande notícia para dar, uma boa surpresa, mas que ele queria confirmar. E 15 dias depois ele chegou com a confirmação, tendo repetido todos os exames, que o vírus tinha se tornado negativo, não existia mais o vírus dele. E isto confirmado com... E para mais segurança, o laboratório que tinha feito os primeiros exames que deram positivo, esse laboratório tinha conservado as amostras de sangue dele anteriores e realmente confirmaram que era positivo. E na repetição, depois desse prazo, de que a partir de 15 de dezembro de 92 estava negativo. A caixa, como é que ele usava a caixa? Usava a caixa todo dia, meia hora por dia, a caixa, e fazia autohemoterapia toda semana, com 10 centímetros cúbicos de sangue, tirava da veia e injetava no músculo. E não fez mais nenhum outro tratamento. Nada. O que determina a dosagem no caso da autohemoterapia? É a gravidade do problema, né? Se for um problema mais grave, a gente aumenta a dose. Se é um problema mais simples, a gente reduz para 5 centímetros. Não há necessidade de doses elevadas quando o problema é menos grave. A maioria dos pacientes que usou a caixa orgânica, não. Eles estão assintomáticos, estão vivendo bem, sem sintomas, mas o vírus sempre presente. O único caso do vírus ter desaparecido foi esse caso desse dentista. Ah, sim, tenho certeza que ajuda muito, porque, como eu expliquei, vamos dizer, a bioenergética acrescenta um recurso a mais na imunoterapia, porque a primeira fase da reação contra o micróbio é a congestão local, quer dizer, o sangue afluir para o local, produzindo o que chama o processo inflamatório, visando com isso energizar a área e tornar desfavorável para o micro-organismo, seja qual for ele. Bom, com a bioenergética nós elevamos o potencial energético do organismo do aidético. E o vírus, embora sendo intracelular, embora habitando dentro da célula, ele não se prolifera com a mesma facilidade. Ele não consegue, a célula fica menos debilitada, ele não consegue destruir essas células com a mesma facilidade. Então a caixa orgânica já tem usado até em casos de AIDS e tem dado muito bom resultado. O cuidado mesmo é não haver abuso. Havia um exagero de tempo de uso desses aparelhos. Porque o excesso também de energia acaba produzindo sintomas desagradáveis. Eu mesmo contei que em vez de usar a caixa meia hora por dia, eu passei a usar 1 hora. Chegou um momento que eu passei a ter uma falta de ar, uma dispneia, que só melhorava eu fazendo esforço, correndo. Em vez de piorar com a corrida, ela melhorava com uma corrida. Eu tinha que sair do automóvel, se eu estivesse dirigindo, subir uma rampa, correr, passava na mesma hora o mal-estar da falta de ar. Por quê? Porque eu tinha acumulado uma carga tão grande de energia que eu tinha que dispersar essa energia para não sentir a falta de ar, que era consequente a não haver necessidade de respirar tanto, quer dizer, a respiração se tornava mais superficial, por não haver necessidade. E aí eu tinha que consumir oxigênio, fazendo esforço para voltar à respiração normal. Quer dizer, fazendo exatamente o contrário que deveria acontecer, né? Quer dizer, que o esforço deveria aumentar a falta de ar. Era exatamente o esforço que diminuía a falta de ar, que fazia desaparecer a sensação de falta de ar. Não era uma falta de ar por falta de oxigênio, era uma sensação de falta de ar por falta de movimento
de subida e descida do diafragma. Ficou paralisado, né? Pelo excesso de energia. Então, também a dose excessiva não é que produziu prejuízos, apenas obriga a pessoa a parar, né? E cada um sente a dosagem. Eu, por exemplo, lá em Visconde de Mauá, que eu tomo banho de cachoeira, que com aquela cachoeira eu ativo muito a energia da pele, né? Trazendo sangue para a pele, eu ativo energia. Além disso, a água de cachoeira é uma água que, devido à grande carga energética, quer dizer, a grande mistura de ar na água, aumenta o seu nível de energia. Além disso, eu tomo a água toda que eu bebo lá, é da caixa orgânica. Eu bebo vinho da caixa orgânica. Então lá eu não sinto. E, além disso, eu estou a 1.300 metros de altitude, onde o nível de energia é muito maior. E aí eu não sinto a necessidade de uso da caixa. Porque tudo que aumentar o nível de energia produz relaxamento muscular. E a dor ocorre em função de compressão de nervos devido à contratura muscular. A dor é sempre contratura. A velha história que sempre o povo, a sabedoria popular, quando coloca a bolsa quente nos lugares onde dói, é certa, certíssima, porque produz o relaxamento, e o relaxamento produz, vamos dizer, uma diminuição da dor, porque os nervos que estão comprimidos pela contratura passam a ficar soltos, deixam de sofrer a compressão, e aí vem o alívio da dor. Então o aquecimento, tudo que produz dilatação vascular e o aquecimento produz dilatação, cede à dor. Ao contrário, o frio, o gelo, a anoxia, a falta de oxigênio nos tecidos pelo congelamento produz dor, e dor intensa. A pior, a ansiedade é um pouco diferente da angústia. Uma angústia é a falta mesmo de energia, é o bloqueio total da circulação de energia, né, que leva à depressão. A ansiedade é a falta de descarga, gerando uma dificuldade de carga de energia. Quer dizer, a angústia ainda é pior ainda do que a própria ansiedade. A ansiedade é um estágio em que o bloqueio não é... A energia ainda pode circular, enquanto que na angústia há um verdadeiro fechamento, é um anel, são os anéis que chamam, que o Reich descreveu, os vários anéis que nós temos e que bloqueiam a passagem de energia. Então, seja o anel ao nível do pescoço, tem um ao nível do abdômen, do diafragma, anel genital, são vários anéis que nós temos. Até ao nível da vista nós temos também, bloqueio também de energia. Anel, aqui temos ao nível das mandíbulas, nós temos outro anel. Então são a circulação de energia que deveria fluir, essa energia fluindo no corpo, pela face ventral, descendo pela ventral e subindo pelo dorso, fazendo essa circulação contínua, ela fica bloqueada. E bloqueada causa doença. É um bloqueio de energia. Os acupunturistas corrigem esse bloqueio através da colocação de agulhas nos pontos de condensação de energia, fazendo ela fluir, né? E aí conseguem a cura do paciente, ou pelo menos o alívio do paciente com as agulhas, né, de acupuntura. E outros usam até os dedos, né, com doim, que dá resultado também. Sedação seria compressão contínua para que aquela energia bloqueada volte de novo a fluir, né? E a sedação e a tonificação, pressão descontínua, é para tonificar os pontos que estão com falta de energia. Se puder colocar no sol, melhor, para carregar, para ela ficar mais... Porque ela, na realidade, se autocarrega, porque por fora sendo matéria orgânica, que é algodão, ela tende a captar a energia que está no ar. Ela, em qualquer lugar que ela se encontrar, desde que ela esteja ao ar livre, em contato com o ar, ela se carrega. Agora, o sol ainda incorpora mais energia.
ainda, quer dizer, a carga será maior no Sol, né, se ela receber Sol. Aí, como a manta orgânica também, sempre o Sol é que por isso que as horas na caixa orgânica, que o nível de energia mais alto é de 8 às 16 horas. É quando o nível de energia chega ao máximo. Depois ele tende a diminuir. Quando o Sol desaparece, vai diminuindo, e na madrugada é quando o nível de energia é menor de todo. Agora, o que não se pode usar é quando cai tempestade elétrica, porque aí a qualidade da energia se torna ruim. Aí a DOR é a energia que, em vez de ser azul, passa a ser avermelhada. E em vez de ser de polaridade negativa, que é saudável, passa a ser positiva. E em vez de circular de oeste para leste, ela circula de leste para oeste. Houve uma vez que eu tive a impressão que estava vendo centelhas. É quando houve um período muito seco e a umidade caiu a níveis muito baixos. Aí é que se percebe, porque quando o nível de umidade é alto, e é por isso que o Reich via bem essas partículas no hemisfério norte, no lugar que era seco, e aqui nós temos muito mais dificuldade de vê-las, é por causa da umidade. Agora, como teve um período muito seco, não me recordo ainda mais onde foi, mas eu cheguei a ver aquelas fagulhas azuis, mas depois não vi mais. Então, vi uma vez que coincidiu com um período muito grande sem chuva, e muito seco o ar. Quando a medicina ortodoxa não tem os recursos suficientes para resolver os problemas das doenças trazidas pelos pacientes, eu então lanço mão da bioenergética como um recurso a mais para superar dificuldades que eu tenho na clínica, na terapêutica dos pacientes. Quer dizer, então a bioenergética não substituiu totalmente a medicina ortodoxa no meu uso, né? E sim acrescentou um recurso a mais terapêutico. Essa é que é a colocação que eu faço. As doenças, por exemplo, que a medicina ortodoxa não tem recursos contra elas, por exemplo, nas doenças autoimunes, na artrite reumatoide, em que os recursos são muito precários, aí eu entro com a bioenergética. É uma homenagem a Wilhelm Reich, o homem que foi o criador disso tudo, o homem que sacrificou a vida em prol da humanidade e que não foi entendido e que terminou melancolicamente morrendo dentro do manicômio judiciário. Esse homem merece a homenagem. Sobre câncer, Reich notou algo que é fundamental, que somente o tratamento energético, somente o tratamento com a caixa orgânica, ou somente o tratamento biofísico, era pouco para que houvesse um sucesso na cura. Ele dizia que, na verdade, era necessário um tratamento profundo de mudança de atitude, de mudança psíquica, para que a pessoa pudesse se curar. E a visão oriental coloca algo também muito fundamental. Tudo que nós estamos passando agora. Isso é muito importante porque, se somos responsáveis pelas doenças que fizemos, pelas mazelas que passamos, também nos tornamos responsáveis pelo nosso crescimento, pela nossa cura, pela nossa transformação. Somente quando nós assumimos a responsabilidade pela nossa vida, realmente a gente pode se transformar. E a nossa responsabilidade também está, eu acho que a mudança de atitude, da gente estar aberto e poder olhar para todas as possibilidades que nos são oferecidas atualmente. Não existe nenhuma resposta única, nenhuma verdade que exclua todas as outras possibilidades. Diversos tratamentos, como a gente viu ao longo desse vídeo, são também muito importantes e muitas vezes foram relegados ao esquecimento. E novos tratamentos estão surgindo a cada momento.
É importante que a gente possa se responsabilizar no sentido da gente poder escolher e no sentido que a gente poder sugar de todo esse conhecimento da humanidade aquilo que possa nos servir para o nosso crescimento pessoal. Basicamente, nos casos de câncer, casos de AIDS, casos de hipertensão, casos de enxaqueca, né? Casos em que você percebe que tem uma baixa de energia e que a caixa poderia ajudar a fazer circular a energia e a pessoa restaurar o equilíbrio dela. Tem um cara que estava na época com 35 anos, né? Esse caso já tem 6 anos que aconteceu. Ele veio me procurar, ele tinha exame HIV positivo e tinha desenvolvido um sarcoma. Ele se tratava aqui no fundão e tinha exames laboratoriais e lâmina, né, identificando o sarcoma e uma sobrevida média de 6 meses, dada pelo médico. Ele veio me procurar como homeopata e ele estava fazendo um tratamento conjunto com terapia haitiana, caixa de orgon, a alimentação, ele havia mudado radicalmente a alimentação dele e estava também fazendo acupuntura. Em 3 meses esse cara desapareceu o sarcoma dele, os exames laboratoriais dele ficaram equilibrados, ou seja, linfócitos, hemoglobina, hemácias, tudo ficou legal e ele começou a se sentir muito bem, a vida dele deu uma virada muito grande. Ele também era uma figura que tinha uma empatia muito grande com o candomblé e ele resolveu ir fundo nisso, né? E foi um resultado muito bonito. Ele está muito bem até hoje. E tem um dado pitoresco que eu gosto sempre de lembrar. Ele voltou ao médico do fundão para relatar essa experiência dele, né? Queria contar para o cara o que ele tinha feito e tinha melhorado. E o médico do fundão se recusou a acreditar no que ele estava dizendo. Inclusive pegou os exames laboratoriais que o próprio médico havia mostrado para ele e rasgou na frente dele, dizendo que se ele estava vivo, aqueles exames que ele tinha feito, aquela lâmina que ele tinha examinado, estavam erradas. Se aquilo ali fosse verdadeiro, ele teria que estar morto. Então foi uma experiência muito forte de perceber como é que é difícil, mesmo com resultados assim contundentes como esse, a gente mostrar e modificar a cabeça de algumas pessoas mais reacionárias, mais tradicionalistas dentro da medicina. Essa é uma discussão muito grande. Há muito tempo se discute qual seria a origem do câncer e cada dia só aparecem novas teorias, outras caem, né? Eu acho que o câncer, como a AIDS, como algumas outras doenças que existem e que afligem a humanidade hoje, são doenças multifatoriais. São doenças que não têm uma causa única, mas sim um conjunto de causas, um conjunto de elementos que levam a pessoa a adoecer dessa determinada maneira. E aí entra a grande dificuldade. A medicina tradicional, ela tenta sempre descobrir causas únicas, um agente patogênico para aquela doença. E nessas doenças não existe um agente único. Então, vai se ficar discutindo eternamente até que as pessoas consigam descer dos seus pedestais e admitir que elas não têm respostas absolutas, que precisa realmente juntar um monte de coisa para poder compreender como é que se instalam essas doenças. O câncer é uma coisa que o Reich mesmo estudou muito, câncer, né? E ele aponta que existem um monte de fatores que podem levar uma pessoa a desenvolver um câncer. Agora, o que eu acho fundamental nessas doenças é que está envolvida a questão de qualidade de vida. E qualidade de vida é alguma coisa que ultrapassa os limites próprios da medicina. Atinge política, atinge sociologia, atinge um monte de outras coisas. Em relação a isso, uma vez eu estive conversando com o Gaiarsa, que é um terapeuta corporal de São Paulo, e ele dizia uma coisa muito interessante. Ele falava o seguinte: os governos não querem admitir que, do jeito que a vida está sendo vivida hoje, muita gente prefere morrer. Então, essas doenças, a AIDS, o câncer, essas doenças que parecem que cada vez pegam mais pessoas, são um reflexo exatamente dessa degradação da qualidade de vida,
da vida transformada em uma luta, e uma luta injusta, uma luta que quanto mais você batalha para conseguir sobreviver, parece que fica mais difícil você conseguir isso. Tem muita gente que desiste e muita gente que adoece nessa desistência. Eu acho que a resposta dessas doenças só vai chegar no momento que a gente conseguir ter uma visão mais abrangente, uma visão mais integrada de saúde, e aí poder compreender o que não é saúde também no meio dessa confusão de fatores. Eu tive contato com algumas pessoas, né, que também utilizaram caixa e, quer dizer, aí teve vários tipos de resultado, né? O tio de um amigo meu, que também estava com câncer, um câncer no intestino, ele fez só caixa de Orgon. O que ele relatou pra gente foi, primeiro, as dores diminuíam muito quando ele usava a caixa. Ele tinha uma sensação de bem-estar que há muito ele não tinha, né? Um parêntese nisso aí. Os tratamentos tradicionais para câncer, a quimioterapia, a radioterapia, provocam uma depressão imunológica e uma depressão de humor na pessoa, um mal-estar muito grande, que somadas ao risco de estar com uma doença dita fatal, torna a situação da vida da pessoa difícil de aturar, viu? Difícil de aguentar esse risco, mais o mal-estar que o próprio tratamento te provoca. E a caixa de Orgon, ao contrário, né, dava um bem-estar para ele. Ele não conseguiu fazer uma mudança de alimentação, nem uma mudança mais radical na vida dele, e essas melhoras foram temporárias. Ele veio a falecer desse câncer, mais ou menos depois de 2 meses de uso da caixa. Tenho alguns outros casos também de pessoas que tiveram sempre assim, os resultados, sempre as pessoas apontam o bem-estar que a caixa de Orgon produz, a sensação de pessoas, por exemplo, que já têm sensação de frio, né? Estão doentes, então tem aquela sensação de frio interno, de perda de vitalidade. Todas elas relatam um aquecimento, a sensação de que está mais vivo, que está pulsando melhor, né? E uma sensação de clareza nas ideias. Isso é muito interessante, né? No meio de situações em que as pessoas estavam se sentindo praticamente perdidas, né, desamparadas, a caixa de Orgon parece que clareia a mente das pessoas. Elas saem com mais clareza do que está acontecendo com elas e com mais coragem de lutar e de batalhar pela sua própria cura. Normalmente, quando a gente sofre, está passando por qualquer perigo, a tendência da gente é se contrair, né? Já existe bioquimicamente, já foi comprovado que em situações de risco, principalmente risco de vida, o nosso organismo produz hormônios que produzem essa contração, preparando a gente para fugir ou para lutar. Mas muitas dessas doenças, elas, principalmente as doenças crônicas, essas que se instalam e ficam durante muito tempo junto com a pessoa, não há fuga possível, não há luta possível. A pessoa se sente impotente. Então essa contração orgânica, essa contração da energia do corpo da pessoa está ligada muito à produção da dor, ao aumento da sensação de dor e à má distribuição de energia. A caixa de Orgon, o que ela provoca, ela é um acumulador de energia. A energia vital está presente no ar que a gente respira, no sol que a gente toma, está presente em tudo, né? O que o Reich fez foi criar um aparelho em que aquela energia fica concentrada ali dentro. E quando a pessoa fica dentro da caixa, ela recebe então um banho de energia que ajuda a expandir essa energia outra vez, e aí a sensação de bem-estar. E nessa expansão, a energia fluir pelo corpo. Então a diminuição de dor, essa clareza de ideias, a sensação de calor, de vitalidade, estão ligadas exatamente a essa energia que volta a fluir pelo corpo da pessoa. E quando ela sai, ela tem uma amostra do que ela pode, se ela fizer exercícios respiratórios, se ela tiver uma alimentação mais adequada, que são outras formas da gente se energizar bem, ela pode manter isso. De qualquer jeito, a caixa de Orgon, sendo usada diariamente, ela vai dar sempre para a pessoa, naquele período, um equilíbrio na energia e abrir para ela a clareza de que ela pode manter aquela saúde. Para isso, ela precisa mudar coisas na vida dela.
É importante a gente pensar que, assim, quando alguém chega a desenvolver doenças tão graves, é porque está vivendo de uma maneira que não está de acordo com ela há muito tempo. Então, é difícil, essa mudança é uma mudança exigente mesmo, não é um processo simples, não. Mas ela precisa ser conscientizada e precisa ser apontado, né? E, quer dizer, se a pessoa consegue compreender o tamanho e a importância dessa mudança, acho que tudo fica bem mais fácil.